região passava a 1 metro de mim. Coisas da vida. Minha infância foi a mais genérica possível. Nasci numa vila minúscula chamada Poço Fundo das Lamentações. Sim, o nome era esse mesmo. Nem precisa perguntar por quê. Meu pai era curtidor de couro. Minha mãe cuidava da casa e da horta. E eu fazia o que toda criança faz. Cometia pequenos delitos não intencionais, como amarrar as galinhas do padre com linha de tear, só para ver se virava um bicho novo. Com uns 10 anos, percebi que tinha um talento estranho para andar sem fazer barulho. Coisa de gente leve, que não toma mingau grosso e não tem sapato com sola de madeira. Eu escutava tudo, tipo, tudo, inclusive as conversas da taberna, mesmo estando 2 casas abaixo e com uma parede de barro no meio. Talvez tenha sido ali que tudo começou. Minha paixão por ouvir coisas que não devia e saber segredos que podiam me custar a cabeça, ou render umas moedas, dependendo de quem estava disposto a pagar. Só que a vida foi piorando. A seca veio, as cebolas pararam de crescer, e a única coisa que sobrou na feira eram promessas de casamento forçado. E convenhamos, casar com o filho do ferreiro que tinha mais dente no bolso que na boca não era exatamente o meu plano de vida. Então fugi. Peguei uma trouxa de pano, roubei 2 maçãs, fui devolver depois, juro, e segui estrada fora como se fosse uma heroína de canção. Só que com pulgas, fome e sem nenhuma rima. Foi aí que conheci o lado sombrio da vida. E por sombrio, quero dizer, dormir com um olho aberto, outro fechado, e a orelha colada no chão para ouvir se vem cavalo ou rato. Comecei a fazer pequenos serviços, levar bilhetes de um mercador casado para a moça da estalagem, buscar ervas para uma curandeira suspeita, roubar um queijo. Me pagaram com metade dele, o que parece justo, dependendo do queijo. Um dia, fui chamada por um cara estranho. Roupa preta, sorriso de quem sabe o nome de todo mundo da sua árvore genealógica. Me chamou de canto e disse: "Você sabe andar sem ser ouvida, né?" Eu devia ter negado, devia ter gritado, devia ter falado: "Moço, eu sou só uma pobre jovem tentando vender funcho seco." Mas não, eu disse: "Se eu quiser, posso passar por trás de você e roubar esse anel do seu dedo, sem você perceber." Ele riu e me pagou uma moeda só para provar. Eu provei. Depois, ele me pagou mais 10 para entregar um pacotinho na cidade vizinha. Era veneno. Eu não sabia, eu juro. Mas o cavaleiro que bebeu o vinho com aquele tempero não durou nem 2 goles. Quando descobri, já era tarde. Fiquei com as mãos tremendo por 2 dias. E aí? Bom, aí o homem da roupa preta apareceu de novo. Disse que tinha gostado do meu potencial e me ofereceu um trabalho. Verdadeiro dessa vez. Ele disse: "Alguém importante, muito ouro, 0 testemunhas." Respirei fundo, aceitei e errei. Meu primeiro assassinato foi um desastre. Entrei na casa errada. Apontei a adaga para o homem deitado e disse: "Você sabe por que estou aqui?" Ele respondeu: "Claro, amor, é nosso aniversário de casamento." A mulher dele apareceu gritando e eu saí correndo pela janela, segurando um buquê de rosas e metade de um pão de mel. Demorei mais 3 tentativas até conseguir fazer um serviço certo. Um nobre, cruel, dizem, mandaram que eu o silenciasse. Fiz o serviço, fugi antes do nascer do sol e deixei o anel dele na porta da catedral, como sinal. Foi aí que percebi, eu era boa nisso. Não boa tipo, que orgulho da minha profissão, mas boa tipo, não morri, não me pegaram e consegui comprar um pedaço de queijo e uma cama limpa. E então, virei o que sou hoje, uma assassina. De aluguel? Sim. De oportunidade? Às vezes. De coração? Nunca. Porque meu coração continua ali,
suando frio cada vez que preciso olhar nos olhos de alguém e fingir que sou só uma mulher com um lenço no cabelo e uma cesta de maçãs. E talvez eu seja, mas talvez, só talvez, dentro dessa cesta tem uma adaga. Agora, quando a lua tá cheia e as ruas estão quietas, às vezes eu paro, penso, e se eu tivesse ficado vendendo cebolas? E se eu tivesse casado com o ferreiro Banguela? Talvez eu tivesse uma casa, uns 5 filhos, dor nas costas, e um marido que ronca como um urso bêbado. Mas não, tô aqui, escondida atrás de um vitral da capela, esperando a missa acabar para seguir o bispo até a estrebaria. Dizem que ele vende indulgência falsa. Dizem que ele mandou matar um moço de 15 anos que viu demais. Dizem, e eu escuto, porque esse é meu dom: escutar, observar e, quando necessário, sumir. E assim começa a minha história. A história de uma assassina medieval que nunca sonhou em matar ninguém, mas também nunca teve muita escolha. Porque às vezes, quando a vida te joga num barril, tudo que você pode fazer é segurar a respiração e esperar o momento certo para sair, com ou sem cheiro de peixe seco. Sabe quando dizem que a culpa é do destino? Eu costumava rir disso, mas naquela noite eu quase acreditei, porque só o destino, com senso de humor duvidoso, me colocaria numa situação daquelas. Tudo começou com um pão duro, velho, fedendo a vinagre e mofo. Eu o roubei de uma carroça, e antes que você me julgue, saiba que eu estava há 2 dias sem comer, e a única outra opção era mastigar a sola da minha bota. O problema é que o carroceiro não achou graça. Ele não apenas me viu, como gritou "Ladrona!" com uma voz que parecia tocar os sinos da igreja. E claro, 2 guardas que provavelmente não corriam há anos decidiram que ali estava a chance da vida deles. Foi nessa fuga ridícula, entre becos e galinhas, que eu conheci aquela que mudaria tudo, Dame Alinor, a Senhora das Sombras. Ou, como eu gosto de lembrar, a velha de capa roxa que me salvou antes que eu tropeçasse em um gato e morresse decapitada por um açougueiro nervoso. Ela apareceu como um vulto, me puxou por uma porta minúscula entre 2 tavernas, e antes que eu pudesse reagir, já estávamos escondidas atrás de barris que cheiravam a peixe morto e urina de cavalo. Quando os guardas passaram correndo, ela só sussurrou: "Você corre bem, mas corre errado. Quer aprender a correr certo e ganhar uns trocados no processo?" E veja bem, ali estava eu, suja, esfomeada, com o joelho ralado e o orgulho pisoteado por uma carroça de nabos. Aceitei. Claro que aceitei. Minha primeira aula foi descobrir que ser assassina não tinha absolutamente nada de elegante. Não havia túnica preta de seda, nem espadas encantadas. O que eu recebi foi um pedaço de pano escuro, uma faca cega e a recomendação de não falar com ninguém. Nunca. Alinor era estranha. Dormia 2 horas por noite, conversava com corvos e dizia que cebolas deviam ser comidas cruas para aguçar os sentidos. Ela me ensinou o básico: como andar sem fazer barulho. Dica: não respire fundo. Como matar um homem em silêncio. Dica: acerte a parte certa. E como desaparecer. Dica: preveja cada saída antes de entrar. Tudo isso em meio a broncas, arremessos de pão velho na minha cabeça. E frases como: você fede a hesitação e levante o joelho, não é um casamento. Meu primeiro contrato foi modesto. Um coletor de impostos que, segundo os moradores, cobrava até pelo ar. Era gordo, lento e tinha um bigode que parecia um tapete enrolado. Me senti mal, sim, por 17 segundos, depois que vi a casa dele, com pães frescos, vinho e até uma lareira. A mesma vila que passava fome o sustentava. Então, não hesitei. Foi rápido, feio e com muito sangue no carpete. Descobri naquele dia que matar
estranho, como o dia em que tentei me disfarçar de freira e descobri que não sabia nenhuma oração, ou a noite em que me escondi embaixo de uma carroça com 2 porcos que decidiram me usar como travesseiro, ou quando matei o homem errado e precisei, com toda a dignidade possível, pedir desculpas à família dele, alegando que tinha sido um mal-entendido muito profissional. Alinor não ria dessas coisas. Ela dizia que rir abria a guarda, mas eu ria, porque se eu não risse, viraria pedra. O mais curioso foi quando me dei conta de que estava ficando boa nisso. Comecei a prever os passos dos alvos, a entender que ninguém era verdadeiramente inocente, que as vítimas às vezes sabiam que seriam vítimas. Comecei a sonhar com punhais e a acordar em silêncio, como se a morte fosse minha parceira de cama. E talvez fosse. Um dia, Alinor sumiu. Simples assim, sem bilhete, sem pista, sem adeus. Esperei dias, depois semanas, até perceber que ela não voltaria. Eu fiz o que qualquer boa assassina faria. Segui em frente, assumi meus próprios contratos, adotei uma coruja muda como companhia e comecei a assinar meus trabalhos com um símbolo: 3 gotas de tinta preta no chão. Nada que denunciasse, apenas um lembrete. Eu estive aqui, aprendi a escolher meus alvos com mais cuidado. Nada de crianças, jamais. Nada de mulheres grávidas, nem de homens que choravam antes mesmo de eu sacar a lâmina. Meu código era meu, escrito com sangue e arrependimentos. Com o tempo, virei lenda, a assassina de olhos calmos, a sombra que cochicha antes de cortar. E embora nunca tenha buscado fama, ela me encontrou. Com fama veio o perigo, tentativas de emboscada, caçadores de recompensas, um idiota que tentou me prender usando uma rede de pescar e acabou dormindo com o próprio gato na cela. Hoje, quando caminho por ruas estreitas e vejo velas nas janelas, sei que há histórias sendo contadas sobre mim, sobre o que faço. Algumas exageradas, outras surpreendentemente exatas. Dizem que eu posso virar fumaça, que falo com os mortos, que matei um rei e fui paga com um beijo. Nada disso é verdade. Ou talvez tudo seja. Depende de quem pergunta. Mas aqui está o que é certo. Eu era só uma moça esfomeada, fugindo com um pão roubado. O destino me pegou pelo colarinho, riu na minha cara e me jogou no mundo das sombras. E quer saber? Eu aprendi a rir de volta. Acho que uma das primeiras coisas que você aprende quando sua profissão envolve eliminar pessoas discretamente é: nunca confie em escadas de madeira, especialmente aquelas que rangem como se estivessem contando para todo mundo o que você está fazendo. Eu subi uma dessas certa vez, tentando alcançar o quarto de um nobre muito snob, e juro que até os ratos pararam para olhar. Mas vamos por partes. Depois do meu primeiro contrato, aquele que quase deu errado porque a porta trancou por dentro e eu precisei sair pela janela carregando um candelabro, eu comecei a entender que essa profissão não perdoa amadores. E eu, bem, ainda estava decididamente na fase de entusiasta corajosa. Os primeiros meses foram um festival de improviso. Eu não tinha uma mentora. Nada de irmã mais velha da guilda me ensinando truques. Era eu, minha adaga, que eu ainda não sabia afiar direito, e um casaco velho com bolsos escondidos que cheiravam a alho. O disfarce perfeito, segundo um bêbado que conheci numa estalagem. Ninguém suspeita de uma vendedora de pães com cheiro de alho. Ele tinha meio ponto. Aos poucos fui ficando melhor. Aprendi que não se mata alguém importante sem antes estudar sua rotina, como se fosse o assunto da prova final da Universidade da Sobrevivência. O barão, que só dormia depois da 3ª caneca de vinho. Perfeito. A esposa do magistrado, que se encontrava secretamente com o jardineiro
jardineiro? Péssimo, porque o jardineiro era um guarda disfarçado. Mas valeu a lição. Minha fama, ou melhor, o sussurro do que eu fazia, começou a se espalhar. Nada oficial, claro. Eu não deixava cartões de visita ou panfletos com meu rosto. Embora, se tivesse feito isso, talvez já tivesse morrido de forma dramática numa praça pública, com direito a trovador, narrando meu fim. Mas em certas tavernas, gente sabia, e gente começou a me procurar. Uma noite, recebi um bilhete embaixo da caneca de cerveja. Encontre-me atrás do moinho à meia-noite. Trabalho bom, bem pago. Normalmente, isso seria um convite para acordar sem os rins. Mas a letra era refinada demais para um ladrão qualquer. E, bem, eu estava precisando trocar minhas botas. A sola esquerda tinha virado basicamente um buraco ambulante. Atrás do moinho, claro, chovia. Porque se tem uma regra nessa profissão, é que toda reunião suspeita acontece em clima dramático. Um sujeito alto, encapuzado, sem mostrar o rosto, óbvio, me entregou a missão. Nada de nomes, só instruções. Um mercador influente, envolvido com negócios sujos, que incomodava gente poderosa demais para resolver o problema do jeito tradicional. Fácil, pensei. Idiota, percebi depois, porque o tal mercador morava num casarão com mais fechaduras que uma prisão real. E o segurança particular dele era um brutamontes que parecia ter saído diretamente do útero, já com um machado nas mãos. Precisei de 3 dias só para entender a movimentação da casa. No 4º dia, consegui entrar. A parte divertida. Acordei no meio do salão principal porque um gato preto, gigantesco e ranzinza decidiu usar minha cara como cama. Sorte que o mercador tinha dormido pesado demais. Azar que, ao sair, a porta emperrou e precisei inventar um ritual falso de purificação para convencer os guardas que eu era uma sacerdotisa abençoando a entrada. Eles compraram. Acho que foi o cheiro de alho. De novo, esse trabalho me ensinou algo crucial. A verdadeira arma de uma assassina não é a lâmina, é a história, a desculpa certa, o disfarce convincente. Já entrei em castelos fingindo ser cozinheira, mensageira, enfermeira, até parteira. Essa deu errado, mas gerou um jantar gratuito e um agradecimento esquisito da sogra da duquesa. Quanto mais improvável, mais eficaz. E quando você começa a dominar a arte da mentira, começa a entender também que todo mundo mente, inclusive quem te contrata. Uma vez, fui contratada para eliminar um traidor do conselho da cidade. Tranquilo. Era um velhote ranzinza que cheirava a mofo e pólvora. Consegui entrar, fazer o serviço, sair, e fui recebida no beco por 2 sujeitos que claramente não estavam ali para me pagar. Só consegui escapar porque um deles escorregou no barro e o outro, bem, ainda tem um dente meu na mão, literalmente. Desde então, passei a cobrar metade adiantado e guardar o nome do contratante num lugar seguro. Minha memória. Anotar dá muito trabalho e papel molhado não ajuda ninguém. Mas nem tudo era caos. Teve um tempo em que eu quase acreditei que dava para ter, sei lá, algo próximo de normalidade. Conheci uma garota numa vila costeira. Ela vendia peixes. Tinha um sorriso tão fácil quanto um golpe, bem dado, na jugular. Passamos semanas juntas. Eu até pensei em largar tudo. Viver ali, vender cebolas ou algo assim. Mas claro que o passado não perdoa. Um cliente reconheceu minha voz e no dia seguinte minha companheira estava chorando enquanto eu queimava qualquer coisa que tivesse meu cheiro na cabana. Nunca mais voltei. É isso que essa vida te ensina. O preço da liberdade é a solidão. Você não tem lar, tem esconderijo, não tem amigos, tem contato
estratégias de fuga. Ainda assim, há momentos, pequenos instantes em que tudo vale a pena, como aquele em que vi um conde corrupto engasgar com seu próprio orgulho segundos antes da lâmina tocar seu pescoço, ou quando uma camponesa me entregou uma moeda e disse: "Obrigada, agora ele não vai mais bater na minha irmã." Ninguém erige estátuas pra gente como eu, mas às vezes, só às vezes eu penso: talvez não precise, talvez a memória que importa seja aquela que ninguém ousa escrever. E então sigo, entre sombras, risos abafados e disfarces que nem sempre colam, a assassina sem nome, sem rosto, mas com uma história que, um dia, alguém ainda vai sussurrar. Entre uma caneca de cerveja e outra mordida de pão duro, você sabe que sua vida não é exatamente convencional quando seu maior medo não é ser pega no ato, mas ser reconhecida por uma senhora muito falante da feira, que insiste em te chamar de minha neta perdida. Sim, aconteceu. E sim, eu fugi antes que ela me arrastasse para casa dela para jantar. A essa altura da minha carreira, já tinha acumulado algumas cicatrizes, muitos nomes falsos e o tipo de reputação que faz até cachorro de rua atravessar para o outro lado da estrada. Mas mesmo assim, havia algo que eu ainda não tinha enfrentado: um castelo real. Não estou falando de casarões com torrezinhas fofas e servos sonolentos. Estou falando de castelo de verdade, daqueles com fossos, 3 muralhas, guardas em turnos de 4 em 4 horas e um número desconfortável de estandartes com leões de cara emburrada. O tipo de lugar onde a única pessoa que entra sem ser anunciada é o cozinheiro, ou a assassina mais determinada do vilarejo. No caso, eu. Claro, eu não queria estar ali. Ninguém quer. Mas quando um duque contrata você para eliminar outro duque, alegando defesa da honra nacional, que geralmente significa ele está ganhando mais moedas que eu, e oferece o equivalente a um feudo em pagamento, a gente ouve. E quando ele diz que metade do pagamento vem antes, a gente até sorri. Aí ele entrega um mapa, um nome e diz: discrição máxima. E pronto, lá estava eu, estudando uma fortaleza que mais parecia um tabuleiro de xadrez desenhado por um arquiteto com problemas emocionais. Passei uma semana apenas observando, escondida no celeiro de uma viúva que achava que eu era a prima muda da prima da filha dela. Vantagens de parecer mais inofensiva que um cabrito com sono. Durante o dia, eu ajudava a empilhar feno, horrível para a coluna, diga-se. E à noite, estudava rotas, vigias, horários da cozinha, número de passos entre a muralha e o pátio interno. Aquelas coisinhas básicas que garantem que você não acabe cozida em óleo fervente. Descobri que o tal Duque, meu alvo, era paranoico. Dormia em quartos diferentes toda noite. Mudava o caminho do passeio matinal, sem avisar nem os criados. E tinha 2 guarda-costas que pareciam ter sido esculpidos diretamente de uma pedra raivosa. Eu precisava ser mais paranoica ainda, e sorrateira, e criativa. Minha oportunidade veio durante o banquete da colheita. Todo o castelo em festa, vinho correndo solto, criados exaustos, e a vigilância, bem, um pouco menos sóbria do que deveria. Aproveitei um disfarce testado e aprovado. Serviçal da cozinha. Sabe aquele ditado, onde há fumaça, a carne assando? Pois bem, onde a carne assando, há uma assassina enfiando veneno no molho de alho. Mentira, não envenenei ninguém. O plano era mais pessoal. Entrei com a equipe que levava jarras de vinho para o salão. Mudei de roupa num corredor escuro. Deixei o traje de serva para trás e assumi o papel de uma dama da corte bêbada que se perdeu procurando a latrina. Os guardas
espaço externo para respirar, ou para fugir da esposa, segundo os rumores. Perfeito. Eu o alcancei silenciosa, como um bocejo abafado. Ele virou-se ao ouvir meus passos, confuso, meio sorrindo. E nesse breve instante, ele me reconheceu. Não por rosto, por olhos. Eu odiava quando isso acontecia. Ele sabia, não quem eu era, mas o que eu era. E o sorriso desapareceu como uma promessa de campanha. Ele tentou gritar, rápido demais. Minha adaga foi mais rápida, limpa, precisa, sem drama. Um leve som abafado, um corpo caído. Deixei uma carta falsa em seu bolso, escrita com o brasão de um rival. Eles adoram quando parece coisa de espionagem. Mais elegante, dizem. Menos assassinato por contrato. Mais conspiração entre nobres. Fugi pela lateral do castelo, escorregando pelas sombras e pulando sobre um carrinho de vegetais. Caí em cima de um repolho, machuquei o orgulho e o joelho. Mas escapei, mais uma vez. Nas semanas seguintes, rumores voavam. O duque foi encontrado com o pescoço aberto e o ego ferido. Os conselheiros gritaram traição. A corte inteira ficou de luto. Por 2 dias. Depois, já estavam dividindo os anéis do morto. Eu, por outro lado, estava em uma carroça rumo ao sul, disfarçada de noviça. Li o Novo Testamento inteiro em voz alta, só para manter o personagem. O cocheiro chorou. Disse que eu tinha uma voz celestial. Mal sabia ele que eu tinha acabado de matar alguém usando um anel de rubi como isca. Essa vida não é para todo mundo. Te faz perder sono, amigos, cabelo. Já tive de cortar o meu 3 vezes para fugir de cartazes de procura-se. Mas também te faz ver o mundo com outros olhos, olhos treinados, olhos que não confiam nem em criança com flores. E mesmo assim, eu sigo, porque cada missão me afasta um pouco mais da menina que um dia acreditou que ia ser pastora. Aquela menina morreu, ou melhor, desapareceu no dia em que segurou uma lâmina e percebeu que silêncio pode ser mais forte que grito. Mas não se engane, eu ainda sonho com um lar, com paz, com a chance de pendurar minha adaga e plantar cenouras. Mas até lá, ainda tem muita garganta nobre por aí esperando para ser calada. E adivinha, quem continua com tempo de sobra e um mapa novo na mão? Se você chegou até aqui comigo, parabéns. Ou você tem um sono muito rebelde, ou um gosto um tanto peculiar por histórias que envolvem facadas, barris e a constante sensação de que alguém está te seguindo. Mas antes que eu comece a divagar de novo, deixa eu te contar sobre uma das partes mais complicadas da minha vida como assassina. O que acontece depois da missão. Porque sim, pode parecer que o difícil é entrar num castelo cercado por muralhas, escapar de 20 guardas armados e esfaquear um duque no meio da ceia. Mas não, o difícil mesmo é sobreviver depois. Sabe o que ninguém te conta quando você começa nesse ramo? Que, mesmo quando dá tudo certo, tudo ainda pode dar errado. Você termina a missão, limpa a adaga, sai com as botas sujas de sangue e pensa, agora é só receber o pagamento e sumir para uma praia tranquila, tomar vinho com gosto de uva de verdade. Mas não, a vida de assassina não tem final de conto de fadas. Tem no máximo um pão amanhecido e uma taverna com piolhos. Minha missão mais delicada começou numa madrugada silenciosa, tão silenciosa que até os ratos cochichavam. O contratante era um mercador rico, com hálito de alho e um talento incomum para suar mesmo no inverno. Ele queria que eu lidasse com um velho rival, outro mercador, claro, porque aparentemente vendinhas de grãos são mais sangrentas do que campos de batalha. A missão era simples: entrar, eliminar
sair. E eu fiz exatamente isso, sem drama, sem testemunhas. Só que aí começou a parte insuportável, o pós-venda. Voltei para o ponto de encontro combinando uma estalagem fedida chamada O Touro Enferrujado. Ele não apareceu no primeiro dia, nem no segundo. No terceiro, me mandaram um bilhete que dizia: volte amanhã. Problemas logísticos. Logísticos, isso é o que chamam de calote medieval. Na quarta noite, quando finalmente encontrei o desgraçado, ele me olhou como se eu fosse a garota que vende pão na esquina e disse, com um sorriso que me deu vontade de testar o fio da lâmina: ah, você, esqueci completamente daquilo no caso sendo um homicídio. E foi ali que eu aprendi uma lição valiosa. Nunca confie em quem usa botas de veludo e perfume de rosas, porque se ele precisa esconder o cheiro, ele está escondendo coisa pior. Eu não recebi o ouro todo, claro, só algumas moedas, sujas de vinho e cuspidas antes de serem jogadas na minha direção. Mas sabe o que mais ele me deu? Informação, um nome, um novo contrato, algo que, no fim das contas, me levou direto para um poço de confusão do tamanho de um reino. O nome era Dama Celiane, nobre, famosa, poderosa e, segundo boatos, responsável por dobrar reis só com palavras. Eu ri na hora. Que perigo pode oferecer uma dama de vestido e leque? Eu pensei. A resposta curta. Todo. Perigo. Minha missão com Celiane começou estranha e ficou pior. Porque, para chegar até ela, precisei me infiltrar num baile. Isso mesmo. Eu, com minha cara de quem vive enfiada em capuzes e barris, tentando dançar valsa entre gente perfumada que nunca viu uma lasca de pão duro na vida. Para me disfarçar, precisei roubar um vestido. Ou melhor, um vestido me roubou. Porque aquilo tinha tanto laço, espartilho e babado que levaria horas para tirar se eu precisasse correr. E claro, precisei correr. Mais de uma vez. A primeira tentativa de chegar perto da dama falhou, porque um dos guardas achou estranho demais uma condessa com cheiro de metal e andar de pescadora. A segunda funcionou melhor. Me infiltrei na cozinha e saí carregando uma bandeja de queijos que mais pareciam sabonetes. Consegui finalmente me aproximar dela quando estava no jardim, sozinha, observando as estrelas, como se o céu estivesse lhe devendo algo. Me apresentei como uma cortesã. Inventei um nome pomposo, algo como Madame Miosotis da fronteira do norte. Ela não acreditou em uma sílaba, claro. Sua adaga tá torta, ela disse, sem nem me olhar. Eu sorri. E sua tiara tá torta também, mas tô sendo educada. Foi a primeira vez que admirei alguém que eu precisava matar. Celiane sabia porque eu estava ali. Sabia o nome do contratante. Sabia até que eu gostava de pão com alho. Era como se tivesse me estudado. E foi então que ela me ofereceu algo que nenhum outro alvo jamais ofereceu. Uma proposta. Você pode me matar hoje, claro, e ganhar 30 moedas. Ou pode não me matar e ganhar 300 amanhã. Eu pensei, um erro. Sempre. Nunca pense. Por que eu confiaria em você? Perguntei. Porque se eu estivesse mentindo, já teria gritado. E você estaria morta. Ela estava certa. A coragem dela me desarmou mais que qualquer guarda. Fiz o impensável. Aceitei a proposta. Esperei até o dia seguinte. E adivinha? Ela cumpriu. Me deu o ouro. Mas também me deu um aviso. Agora você tá no meu jogo. E eu não gosto de perder. Foi quando minha vida virou de cabeça para baixo. Porque, mesmo com o ouro no bolso, agora eu tinha algo muito pior. Uma dívida moral com uma mulher que era mais perigosa viva do que morta. Nos meses seguintes, as coisas ficaram complicadas.
todos especiais e todos tinham algo em comum. Nenhum envolvia matar, envolviam proteger, espionar, às vezes ameaçar, mas matar nunca mais sob ordem dela. Virei uma assassina aposentada com carteira assinada de espiã de luxo. Claro, isso não me fez menos caçada, só me tornou mais valiosa. E no mundo onde vivo, valor atrai faca, muito mais do que culpa. Teve uma noite em que fui emboscada por 3 homens no beco, atrás de uma estalagem. Disseram que queriam o ouro. Mentira, queriam minha cabeça. Um deles me chamou de a favorita da víbora azul. Era assim que chamavam Celiane entre os que não a entendiam. Ou seja, todos. Sobrevivi, claro. Mas levei uma mordida no braço que me fez repensar minha política de não levar a armadura. Aprendi que confiança é como vinho velho. Parece chique, mas azeda rápido. E assim fui vivendo, me equilibrando entre o que era, o que virei e o que o mundo achava que eu era. Em algum momento, comecei a escrever minhas próprias regras. Uma delas: nunca aceite missão de quem sorri demais. Outra: se alguém disser que vai pagar depois, corra. E a mais importante: nunca subestime uma mulher com um leque. Essa história que você ouviu aqui foi só um capítulo, uma lembrança, um fragmento do que significa andar nesse caminho. O caminho da assassina que não mata mais. Pelo menos, não por moedas. Porque às vezes, os contratos mais perigosos são aqueles que você aceita com um aperto de mão e um sorriso. E foi exatamente com um desses que eu acabei envolvida no próximo desastre. Mas isso é história para o próximo suspiro. Eu nunca gostei de mansões. E antes que você diga, inveja de quem tem colunas de mármore e tapeçarias bordadas à mão, deixa eu te contar o que realmente acontece lá dentro. Sangue, gritos abafados, fantasmas de decisões financeiras ruins e, às vezes, uma assassina encharcada de esgoto tentando achar a escada certa sem acionar 3 malditas armadilhas em sequência. Naquela noite, meu destino era a propriedade do Duque Reginald de Bellamore, conhecido entre os outros nobres por sua coleção de taças de ouro, e entre os assassinos por ser, simplesmente, o trabalho mais difícil do século. Claro, ninguém me contou isso antes. Meu contratante foi vago, como sempre. Missão simples: entrar, eliminar, sair, como roubar a doce de uma criança nobre. Pois é, só esqueceram de me avisar que a criança tinha um exército pessoal, um castelo cheio de truques e um leve prazer sádico em testar os limites da sanidade alheia. Tudo começou quando eu estava no telhado de uma estalagem em Turnbridge, ouvindo os mercadores apostarem quem morreria primeiro no torneio de gladiadores daquele mês. Foi ali que recebi a carta, papel fino, lacre preto, sem assinatura. Apenas um nome: Duque Reginald, e uma bolsa de moedas que faria qualquer monge jurar lealdade ao caos. Topei, claro que topei. Afinal, moedas não caem do céu. E quando você é uma mulher procurada em 3 reinos e 2 repúblicas, oportunidades como essa não podem ser recusadas. Mesmo quando o alvo tem um histórico de transformar assassinos em vasos decorativos. Passei 2 semanas observando a mansão de longe. De dia, parecia inofensiva. Jardins floridos, estátuas sorridentes, serviçais indo e vindo, com bandejas de frutas. Mas à noite, à noite, ela mudava. Luzes dançavam nas janelas, como se festas estivessem acontecendo em todas as alas. Mas ninguém jamais entrava ou saía. E o pior, os corvos não voavam por cima do telhado. Nem os corvos. Isso devia ter sido meu sinal de alerta número 1. Mas eu, otimista como sempre, fui em frente. Na véspera do ataque, preparei meu kit padrão: 2 adagas, 3
Julgue à vontade. Eu já sobrevivi a 4 emboscadas, 2 perseguições e um casamento usando esse hobby. Chegar até a mansão foi fácil. O problema foi entrar. O portão principal estava fora de questão, guardado por 2 brutamontes com olhos de peixe e cérebros que provavelmente só entendiam 3 palavras: matar, gritar e café. E o portão dos fundos, ele não existia. Sério, era pintado na parede. Um mural. A segurança do Duque incluía enganar até quem não sabia ler mapas. Encontrei uma entrada pelo esgoto. Claro, sempre o esgoto. Se eu ganhasse uma moeda por cada vez que precisei rastejar por canais de dejetos para entrar em mansões ricamente decoradas, eu já teria construído a minha própria, só para entrar pela frente com dignidade. Mas lá fui eu. O cheiro era indescritível. Mistura de sopa velha, desesperança e sapos que fumavam escondido. Rastejei por quase 1 hora até encontrar uma grade solta. Torci, forcei, quebrei uma unha, trágico, e finalmente me espreitei para dentro da ala leste da mansão. O problema começou quando pisei no primeiro tapete. Ele me jogou no chão, literalmente. Era encantado, uma armadilha têxtil. Assim que pisei, ele se enrolou ao redor dos meus tornozelos, como se tivesse vida própria. Me vi rolando o corredor abaixo, com a dignidade saindo pela janela e meu hobby preso numa armadura medieval. Consegui me libertar usando a adaga pequena, aquela escondida no decote. Sim, eu tenho uma adaga no decote. Não julgue, já salvou minha vida. E minha blusa. A primeira coisa que percebi dentro da mansão foi o silêncio, mas não o tipo normal, como numa biblioteca. Era o tipo de silêncio que escuta você respirar e parece rir por dentro. Segui pelos corredores tentando me manter nas sombras, o que foi inútil, porque as tochas se acendiam automaticamente. Sim, o Duque inventou a iluminação automática, provavelmente movida a almas perdidas ou impostos atrasados. Passei por um salão de espelhos, onde quase ataquei minha própria sombra, e um cômodo cheio de relógios que faziam tic-tac em ritmos diferentes, quase como se me julgassem em Morse. Quando finalmente alcancei o segundo andar, me deparei com algo inusitado. Um jantar. Sim, o Duque organizava um banquete à meia-noite, com candelabros flutuantes e música ao vivo de um quarteto de esqueletos. O Duque estava lá, no centro, com uma capa bordada com o próprio rosto. Ao seu lado, nobres, bruxas, um cavaleiro sem cabeça e, aparentemente, uma girafa de armadura. Eu não questionei. Aprendi cedo a não questionar girafas. A missão parecia impossível. Mas então eu vi uma passagem secreta atrás da lareira. Como eu soube? Porque um gato entrou nela. Gatos nunca andam à toa. Eles são piores que assassinas quando o assunto é intuição. Me infiltrei pela passagem. Subi por dentro da parede, cheia de teias e palavras como "me ajude" riscadas na madeira. Ótimo sinal. E cheguei até o quarto do Duque. Ele não estava lá, claro, mas estava a caminho. Eu podia ouvir suas botas ecoando no corredor. Me escondi dentro do armário. Não era a primeira vez, e provavelmente não seria a última. A porta rangeu. Ele entrou. Assobiava, completamente à vontade, a confiança de quem acha que todo mundo morre por ele, menos ele. Tolo. Esperei. Esperei ele se aproximar da cama. Esperei ele soltar a capa, virar de costas. E aí, agi. Saltei do armário como uma gata do submundo, adaga em punho. Ele girou, surpreso. Mas não surpreso o suficiente. Maldito, sabia. Tinha um punhal escondido sob a manga e reagiu rápido demais para alguém comum. Lutamos. E acredite, eu sou boa. Mas ele era treinado. Um duque com aulas de
magia e provavelmente personal trainer. Cortamos móveis, rasgamos cortinas e por pouco não incendiamos o carpete com uma vela caída. Finalmente, com um movimento rápido, consegui desarmá-lo. Ele tropeçou, caiu e sorriu. Disse: "Você passou. Maravilhoso. Agora a missão real começa." Eu, suando, ofegante, com o hobby rasgado. "O quê?" Ele se levantou e me entregou outro envelope. "A rainha. Quero ela morta." Fim de jogo? Não, apenas o começo. Eu não queria voltar para aquela cidade. As pedras das ruas ainda lembravam os meus passos, e os olhos por trás das janelas lembrariam meu rosto, mesmo tantos anos depois. Mas contratos não respeitam o passado, e fome muito menos. E naquela noite, mais uma vez, eu estava com os dois. O nome era nobre, o preço generoso e o risco, bem, também generoso. Um visconde, daqueles que gostava de tocar lira em banquetes, cuspir vinho caro no chão e rir de piadas sobre a miséria alheia. Era o tipo de homem que pagava para não ser interrompido, até que um dia alguém pagava para ele ser interrompido permanentemente. E aí entrava eu. Dizem que quanto mais alto o título, mais difícil o alvo. E é verdade. Mas também é verdade que quanto mais alto o título, mais gente deseja que ele desapareça. Nunca falta motivação. A dificuldade é sobreviver à motivação alheia. Naquela cidade, minha fama ainda ecoava como um sussurro entre becos. Ela voltou. Eu ouvia um vendedor de peixe cochichar para um carregador de barris. Eles não sabiam meu nome, claro, mas sabiam da mulher de olhos rápidos que desaparecia antes do amanhecer. E sabiam o que costumava acontecer depois da minha passagem. Eu aluguei um quarto acima de uma estrebaria, porque dormir perto de cavalos é, estranhamente, uma das poucas garantias de que ninguém vai querer dividir parede com você. E porque o fedor natural da palha molhada é excelente para cobrir o cheiro de sangue seco, caso você precise voltar para casa sem tempo de se lavar. Antes de tocar na lâmina, eu observei. O visconde era previsível, como todo homem que acredita que o mundo é seu tapete. Ele seguia uma rotina que era quase um convite. Banho às 6, jantar às 7, dama diferente a cada noite. Nenhuma delas, curiosamente, sua esposa. E por fim, vinho e violão até dormir, roncando, feito um porco bem alimentado. Mas o problema não era o visconde. Era a guarda pessoal. 5 homens treinados, 2 dos quais eu conhecia de outros trabalhos, e que sabiam que se me vissem, o silêncio deles não duraria 5 segundos. Aqueles 2 eram espertos. Os outros 3, apenas brutamontes com lanças. A entrada frontal estava fora de questão, a lateral também, mas havia uma janela no segundo andar, escondida atrás de um mural antigo que ninguém mais prestava atenção. Era uma janela esquecida, trancada há anos, e exatamente por isso, perfeita, porque ninguém tranca aquilo que acha inútil e ninguém vigia aquilo que esqueceu. Eu escalei às 3 da manhã. O céu estava limpo, o ar úmido, e a cidade dormia com a tranquilidade de quem ignora que a morte já atravessava telhados. Usei apenas o necessário: meu gancho, uma lâmina e um frasco de óleo para suavizar as dobradiças da janela esquecida. Não fiz barulho, não respirei fundo, não pensei 2 vezes. Dentro, o corredor cheirava a lavanda, ouro e descaso. Tapetes que podiam alimentar uma vila cobriam o piso, e quadros de antepassados ranzinzas pareciam me julgar com os olhos pintados. Ignorei todos eles. A porta do quarto estava entreaberta. O visconde dormia como um homem que nunca teve medo de morrer. Nus, os pés saltavam por fora do lençol. A cabeça pendia de lado, aberta com uma boca
já havia visto aquela expressão muitas vezes, a da confiança absoluta de que o mundo não mudaria durante o sono. E como sempre, eu estava ali para desmentir essa fé. Foi fácil. Um corte preciso, um sussurro no ouvido antes, não por ele, mas por mim. Eu sempre dizia, boa noite, excelência, só para manter a ironia viva, para me lembrar que aquele corpo um dia foi alguém importante. Mas antes que eu pudesse sair, ouvi passos, não de soldado, nem de amante, passos leves demais, ágeis demais. Outro assassino, e o pior, um que tinha sido contratado para o mesmo trabalho, ou talvez para eliminar o autor da morte. Ou seja, eu corri pelo corredor sem olhar para trás, desci pelas estantes, pela tapeçaria, atravessei uma varanda e me joguei em um telhado antes de escorregar pela calha. Ouvi uma lâmina zunir no escuro, muito próxima. Na rua, o cavalo já me esperava, amarrado onde ninguém pensaria em procurar, perto das latrinas da Praça dos Pescadores. Saltei, dei o comando com os calcanhares, e ele disparou como se também soubesse que naquela noite ou nós fugíamos ou seríamos decoração de forca pela manhã. Galopamos por becos, ignorando gritos de bêbados e ladrões, e só quando o som dos cascos ficou sozinho na noite, entendi. Não era apenas o Visconde que tinha gente querendo sua cabeça. Era eu. Nas semanas que se seguiram, cada cidade parecia menor, cada pousada mais arriscada. Nomes falsos se tornaram uma segunda pele, e dormir virou um luxo raro, quase tão raro quanto a confiança. Descobri, por meio de um velho informante sem orelhas, não pergunte, que havia um novo contrato no mercado negro, um nome sussurrado, com um prêmio acima da média. Não era um barão, nem um duque. Era uma mulher, uma ex-criada, um fantasma. Eu. Alguém havia posto preço na minha cabeça. Alguém muito rico, muito influente e aparentemente muito irritado. E eu não sabia quem. O que eu sabia era que precisaria desaparecer melhor do que nunca. E talvez matar meu próprio passado antes que ele me matasse primeiro. Mas isso, como sempre, é história para ser a próxima noite. Dizem que quem quebra um espelho ganha 7 anos de azar. Eu já perdi a conta de quantos estilhaços deixei pelo caminho. Sorte nunca foi meu forte. E sorte, no meu ofício, é um conceito mais supersticioso do que prático. Se você precisa dela para sobreviver, já está meio morta. Mas aquele espelho, aquele maldito espelho, marcou mais do que um corte no meu rosto. Ele me mostrou algo que eu nunca quis ver. A assassina por trás da lâmina. A missão parecia simples. As mais perigosas costumam parecer. O contrato era para eliminar um nobre comerciante que tinha se metido com as pessoas erradas. Ele vivia em uma mansão enfeitada como um pavão em temporada de acasalamento. Tudo reluzia: ouro, cristais, veludo e espelhos. Muitos espelhos. Nunca confie em alguém que se cerca demais do próprio reflexo. Eu entrei como sempre, sorrateira, pelas sombras, disfarçada de serviçal. Um pouco de fuligem nas bochechas, um andar encurvado, e ninguém me via como ameaça. Mulheres invisíveis limpam castelos, e às vezes também os esvaziam de tiranos. E ali estava eu, no meio de uma sala de banquetes vazia, cercada por reflexos de mim mesma, dezenas de imagens distorcidas, cada uma com olhos mais vazios do que a anterior. Enquanto esperava o alvo terminar o jantar, me escondi atrás de uma tapeçaria, e ali, entre o cheiro de mofo e vinho barato, tive tempo de pensar demais.
coisa que não se deve fazer quando se carrega uma adaga escondida na manga e o coração já está cheio demais de passado. O homem chegou, gordo, sorridente, com os dedos cheios de anéis e a boca cheia de riso falso. Ele ria com um cortesão, um daqueles aduladores profissionais. Falavam de lucros, de tramas políticas, de quem sumiria nos próximos meses. O riso do mercador soava como moedas caindo no chão, sujo, metálico, o tipo de som que eu sempre odiei. Esperei até que ele dispensasse os criados. As velas diminuíram. O silêncio caiu como um manto pesado. E então me movi. Minhas botas não faziam som. Minha respiração estava rasa. Eu era o eco de um segredo. Quando ele me viu refletida num dos espelhos, já era tarde. Sua mão foi ao punho da espada que não carregava. Seu rosto mudou, do espanto ao terror, e depois à súplica. Não com palavras, com olhos. Eu já vi tantos olhos suplicando que, se pudesse, encheria um poço com eles. Mas algo me deteve. Não a pena, não o medo. Foi meu reflexo. A assassina parada atrás do mercador me olhava de volta com uma expressão que não era minha. Era mais vazia. Não havia raiva, nem paixão, apenas hábito. Quando a adaga caiu da minha mão, foi como se o chão sacudisse. O mercador fugiu tropeçando, gritando por guardas. Eu permaneci ali, de pé, sozinha, encarando a mulher que me encarava do espelho. E então, num acesso de fúria que nem eu entendi, atirei uma cadeira contra o vidro. O estilhaço cortou meu rosto. Não muito. Apenas o suficiente para deixar uma marca. Um lembrete. Talvez até um aviso. A casa virou um pandemônio. Eu fugi pelos telhados, como tantas outras vezes. Mas, naquela noite, algo dentro de mim tinha quebrado também. E não era só o espelho. Nos dias seguintes, percebi que não conseguia mais olhar para minha imagem sem lembrar daquele momento. A missão, tecnicamente, tinha falhado. Mas algo mais estranho aconteceu. Ninguém me procurou por isso. Nenhum outro assassino foi enviado atrás de mim. Nenhum bilhete ameaçador chegou ao esconderijo. Silêncio. Como se alguém quisesse que eu sumisse. Ou talvez já soubessem que eu tinha sumido por dentro. Decidi então sumir por fora também. Mudei de nome. Outra vez. Cortei o cabelo com uma faca cega. Vesti trapos de monja e me infiltrei num convento. Achei que poderia me esconder entre rezas e pão amanhecido, mas até o silêncio ali tinha olhos e ouvidos. As freiras eram boas pessoas. Algumas desconfiavam da minha postura, dos calos em minhas mãos, das cicatrizes que nunca combinavam com uma vida de oração. Mas não fizeram perguntas. Talvez Deus mandasse mais assassinas do que a gente imagina. Passei semanas em contemplação, lavando o chão, colhendo ervas, ouvindo sinos. Mas eu não estava em paz. Meu corpo dormia com a faca sob o travesseiro. Minha mente via inimigos nas sombras da sacristia. E toda vez que me aproximava de um espelho d'água, desviava o olhar. Uma noite, acordei com o som de passos. Alguém caminhava entre os corredores do convento, onde nenhuma irmã deveria estar àquela hora. Levantei. Meus pés pisaram o chão frio com a leveza de um hábito antigo. Segui o som. Na capela, encontrei uma mulher parada diante do altar, sozinha. Sua silhueta estava voltada de costas para mim. Quando me aproximei, ela virou. E por um segundo, juro por tudo o que já matei, achei que era eu. Mas não era. Ela tinha meus olhos, meus traços, como um reflexo que decidiu andar por conta própria. E então, ela sorriu. Não com gentileza, com pena. Você não pode fugir do que é, ela disse. Eu queria correr, atacar, desaparecer,
mas estava paralisada, como se as palavras dela fossem correntes, como se aquele rosto fosse uma profecia. Eu não sou mais aquela pessoa, sussurrei. Não, ela perguntou, e então se dissolveu diante de mim, como névoa, como memória, como mentira. Voltei para o quarto trêmula. Na manhã seguinte, fui embora. Não deixei bilhete, não me despedi, apenas desapareci, como sempre. As semanas seguintes foram uma peregrinação sem mapa. Eu andava sem rumo, dormindo em estábulos, em ruínas, sob árvores, sem contratos, sem destino. Só o corte no rosto me fazia lembrar que eu ainda existia. Foi então que, numa pequena vila perto da fronteira, encontrei uma velha conhecida. Uma informante que tinha me ajudado anos antes, quando ainda me chamavam pelo nome que hoje evito. Ela me reconheceu pelo olhar, não pelo rosto. Ainda viva, disse, como se fosse uma surpresa agradável. Por pouco, respondi. Ela me contou de um novo movimento surgindo nas cidades maiores, uma espécie de liga secreta que caçava aqueles como eu, não por justiça, mas por contrato, assassinos caçando assassinos, como hienas devorando o próprio bando. Você deveria correr, disse ela, ou matar primeiro. Eu sorri, mas meu sorriso não era inteiro. Não corro mais, mas também não mato por inércia. Ela me olhou, surpresa. Acho que esperava outra resposta, talvez até outra mulher. E assim segui, uma sombra entre sombras, não mais assassinando por moedas, mas por algo mais raro, escolha. Aqueles que cruzavam meu caminho, agora, precisavam merecer o destino. Eu observava, estudava, esperava, como um espelho quebrado que ainda reflete o essencial, mesmo que em fragmentos. Já não havia mais glória, nem medo, nem nomes, só um silêncio que carrego no bolso, junto com a faca. E toda vez que olho para o céu, me pergunto, será que algum dia eu volto a ser só uma mulher? Talvez não, mas sei de uma coisa. Hoje, quando olho para um espelho, mesmo que rachado, reconheço quem está lá. E isso, para mim, já é vitória. Eles dizem que, com o tempo, todo nome se apaga, e que o destino de quem vive nas sombras é ser esquecido por elas também. Talvez eles estejam certos, mas não antes que eu conte essa parte da história. Já fazia anos desde a última vez que empunhei uma lâmina com intenção mortal. Meus dedos ainda lembravam às vezes da pressão exata, do ângulo certo, da respiração contida na hora do golpe. Mas minha mente, essa já não tinha o mesmo fervor de antes. O tempo não amolece as mãos, ele corrói os motivos. Depois de tudo que vivi, eu queria apenas uma vida comum. Mas assassinas não têm finais felizes, não têm aposentadoria, nem velhinhas no mercado, oferecendo uma moeda pela sua bondade. O máximo que conseguimos é sumir. E mesmo isso tem prazo de validade. Eu me estabeleci num vilarejo costeiro, longe das rotas principais. Me apresentei como herbalista, uma velha mulher que entendia das ervas e sabia ferver as folhas certas para acalmar cólicas e assentar barrigas agitadas. Era uma farsa, claro, mas eu aprendi o bastante nos becos da vida para parecer crível. E ninguém questiona quem oferece chá quente em noites frias. Por um tempo, funcionou. As crianças da vila me chamavam de Tia Mira, nome que peguei emprestado de uma mulher que me acolheu uma vez, décadas atrás. Ela morreu com uma flecha na garganta tentando esconder uma ladra. No caso, eu. Ironias do destino, não é? Agora, eu era a versão pacífica que ela teria sido, se tivesse tido a chance. A rotina era simples: colher ervas, preparar ungüentos, contar histórias falsas de juventude que envolviam pescarias, casamentos frustrados e um amor perdido num navio. Eu era um quebra-cabeça sem peças suficientes, e todos pareciam confortáveis em não tentar montá-lo.
olhos curiosos. Começa sempre assim. Primeiro, é um viajante silencioso que me olha demais quando peço troco. Depois, é uma mulher que parece saber demais sobre ervas, mas finge perguntar como se não soubesse. E então, uma criança me entrega uma flor, dizendo que um homem estranho pediu para ela trazer. Foi nessa noite que percebi: meu tempo havia acabado. As sombras que deixei para trás estavam me alcançando. Eu podia sentir o cheiro de sangue em ventos distantes. E, acima de tudo, podia sentir o olhar dele. Sim, dele. O homem que um dia me contratou e depois tentou me enterrar em silêncio. Ele sobreviveu à sua própria traição. Mais velho, mais cauteloso, mas ainda temendo que eu contasse o que sabia. E agora, tantos anos depois, ele precisava garantir que a verdade morresse comigo. Eu preparei tudo em silêncio. Escondi moedas em pacotes de chá. Deixei mapas desenhados com tintura invisível sob as janelas e instruções codificadas na lateral dos potes de cerâmica. Não porque esperava alguém seguir esses rastros, mas porque se eu não deixasse uma trilha, quem eu fui se apagaria por completo. E mesmo uma assassina merece deixar um rabisco na parede da história. A noite em que vieram por mim foi uma das mais silenciosas que já experimentei. Nem o mar ousava sussurrar. Abri a porta antes que eles batessem. 3 homens, jovens, mas não inexperientes, não me perguntaram nada. Vieram direto com as adagas, sem discursos, sem "você sabe o porquê estamos aqui", o que aliás foi uma ofensa. Sério? Nenhuma frase dramática? Perguntei, já sacando o punhal escondido sob minha mesa de secagem de folhas. O mínimo que eu esperava era um "lamento que seja assim, senhora". Não houve resposta. E talvez isso tenha sido bom, porque tudo o que se seguiu foi puro instinto. 2 caíram antes de tocar em minha pele. O terceiro foi mais esperto, mas hesitou. Nunca se deve hesitar diante de alguém que já enterrou mais nomes do que você conhece. Quando ele caiu, ofegante, murmurou: "Ele mandou dizer que você não é mais necessária". Olhei nos olhos dele, que já se apagavam, e sussurrei: "Nunca fui". Depois, queimei tudo: meu nome, minha casa, meu disfarce. Os potes de cerâmica estouraram como fogos silenciosos. Os mapas viraram poeira de carvão. Só o punhal ficou, limpo, guardado dentro de uma caixa de madeira que enterrei sob o único limoeiro do vilarejo. Na manhã seguinte, eu era só mais uma viajante andando pela estrada, com um capuz cobrindo o rosto e um andar lento. Em outro tempo, eu teria medo, mas agora, tudo era só um ciclo se repetindo. E eu, a sombra que restou dele, ainda caminhava. Dizem que toda assassina tem uma última missão, aquela que encerra o ciclo, aquela que não se escolhe, mas que escolhe a gente. Por anos, tentei escapar do título. Não era mais a mulher que andava nos telhados e mergulhava punhais em sonhos. Agora, eu era só uma silhueta entre as árvores, uma história mal contada em tavernas, um rumor entre velhas que acendem velas para proteger as filhas. Mas o mundo é um lugar cruel com quem tenta esquecer quem já foi. A carta chegou, como chegam as coisas que não deveriam mais nos encontrar. Silenciosa, dobrada em 4 e colocada cuidadosamente sob uma tigela de mingau. Eu nem comia mingau. Isso já foi um aviso. Dentro, só uma frase: "Se você ainda sabe andar nas sombras, siga a trilha de sal". Nenhuma assinatura, nenhuma exigência. Só a certeza de que alguém sabia. E alguém precisava de mim. Era um convite, mas também uma provocação. Passei os dias seguintes fazendo perguntas disfarçadas e fingindo
sal era literal. Um caminho formado por cristais brancos, deixados sutilmente entre pedras, troncos e esquinas de vilarejos abandonados. Quem o deixou tinha conhecimento, paciência e um motivo. Segui por dias, cruzando planícies e florestas que pareciam me reconhecer, como se o chão dissesse: "Ah, você voltou." Não encontrei armadilhas nem emboscadas, o que foi estranho, porque se fosse eu armando isso, já teria me pego 3 vezes. No 12º dia, encontrei a cabana, pequena, simples, cercada por flores silvestres e silêncio, e lá dentro, sentada ao lado de uma lareira acesa, estava ela, uma menina, ou melhor, uma jovem, mas ainda com olhos de quem acredita em milagres. Ela me olhou como se já soubesse tudo, e mesmo assim estivesse encantada por me ver. Seu nome era Ellen. Achei que você fosse mais alta, ela disse. Eu costumava ser. O mundo me achatou. Ela sorriu. E isso, devo confessar, me desarmou mais do que qualquer lâmina. Ellen era filha de uma mulher que eu conheci em outra vida. Uma curandeira que me salvou uma vez, quando uma flecha me atravessou a costela em uma emboscada. Eu jamais soube que ela teve filhos, mas Ellen sabia de mim, sabia tudo. Minha mãe falava que se um dia tudo desse errado, eu devia procurar a mulher que sumia quando precisava e reaparecia quando não se esperava. Ela contou. Poético, respondi. Mas nada prático. Eu poderia estar morta. Ela dizia que mesmo morta, você ainda deixaria um caminho. Malditas mães sentimentais. Ellen precisava de proteção. Não de um ataque direto, mas de algo mais silencioso, mais lento. Ela estava cercada por homens que queriam a terra que herdou e estavam dispostos a envenenar, corromper, subornar e sabotar para conseguir. Não era uma guerra de espadas, era uma guerra de vontades, e essas são sempre as mais perigosas. Aceitei o trabalho, não por ela, nem pela mãe, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, senti que podia fazer algo sem que sangue escorresse no final. Passei os meses seguintes ensinando Ellen o que aprendi com anos de erros. Como notar mentiras pela ponta da sobrancelha, como ouvir passos em madeiras velhas, como envenenar uma sopa e como curá-la depois. Ela era esperta, mais do que eu fui com a idade dela, e tinha algo que eu perdi no caminho: fé nas pessoas. Eu odiava isso nela, mas também admirava. Enquanto eu a treinava, o cerco apertava. Vizinhos começaram a desaparecer. Um cão foi envenenado. Um estábulo pegou fogo, misteriosamente. Não era coincidência. Eles estavam testando limites. Então, chegou o dia. Eu já sabia. Você sente quando o fim está próximo. Não o fim da vida. Esse é sempre bem-vindo para gente como eu. Mas o fim de um ciclo. Naquela noite, me vesti com minhas roupas antigas. Sim, ainda cabiam. Sim, ainda tinham o cheiro do que fui. Me despedi de Ellen sem dizer que era despedida. E fui até o acampamento deles, não para matar, mas para negociar. Sim, eu sei. Eu negociando. Mas a verdade é que eu estava cansada de enterrar rostos que esquecia depois de 3 dias. Queria terminar diferente. E para minha surpresa, eles ouviram. O líder, um homem com dentes demais e olhos de rato, achou divertido que uma lenda tivesse envelhecido tanto. Você não parece uma sombra, ele disse. Ninguém parece, até apagar a vela. Fizemos um acordo. Eles deixariam Ellen em paz. Em troca, eu entregaria algo que eles queriam mais: os nomes de outros clientes meus do passado, homens ricos, nobres, figuras que ainda mantinham os ossos no armário e o sangue sob o tapete. Traição, talvez, mas eram nomes que já tinham tentado me matar antes, e um pouco
de justiça poética nunca fez mal. Voltei para a cabana. Entreguei a última carta a Ellen com instruções, um mapa, alguns códigos, um último ensinamento. Não seja como eu, seja melhor. Na manhã seguinte parti, sem destino, sem nome, sem necessidade de voltar, porque agora alguém que carrega um pouco de mim caminhava em direção ao próprio futuro. E isso, de alguma forma, foi o mais próximo que cheguei de paz. Hoje, ando por estradas vazias, recolhendo histórias, sorrisos ocasionais e talvez, só talvez, uma redenção disfarçada. Mas se você encontrar uma velha que caminha sozinha, com olhos atentos e uma cicatriz na mão esquerda, trate-a bem. Ela pode estar ali só para te oferecer chá, ou para garantir que você nunca mais machuque ninguém. De qualquer forma, sorria, porque essa é a última missão dela, e ela não costuma errar.